É porque o outro parece. Sim. Olha, Débora, a tua altura. Ali que a gente vê, né, como o Espírito evolui, está mais perto do céu. Sim, exatamente. Então, harmonizados que já nos encontramos, pela aula que tivemos, pelas mensagens que lemos, que absorvemos, vamos nos concentrar mais um pouquinho, pedindo à espiritualidade amiga, que é cuidadora deste trabalho, desta oficina, onde somos aqui ferramentas em exposição. Que possamos, Senhor, ser úteis a este trabalho, que é tão sério para nós e para todos aqueles que aqui buscam o seu entendimento. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e te pedimos permissão, então, para realizarmos o trabalho de exposição do sábado, da manhã de sábado. E hoje temos aqui a fala da Rosa, nossa irmã querida, que vai nos instruir sobre o capítulo 1 do Evangelho. Muito obrigada, Rosinha, que Deus te abençoe e te proteja. Chegou um irmãozinho, acho. Chegou, eu vou lá. Ó. Então tá, meus amores, ainda, né, continuando o nosso trabalho, né, tantas coisas maravilhosas que ouvimos aqui na nossa aula hoje e nos traz tanto ensinamento, né, e a gente ter esse silêncio, como foi falado anterior, para que nós absorvemos, né, esse conhecimento, trazendo para dentro de cada um de nós isso é tão maravilhoso, né? Quando a gente consegue, apesar de toda a problemática que viemos no nosso dia, correria, o marido, né, a doença do filho, sei lá, os acontecimentos do dia a dia, nós conseguimos sorrir e agradecer a divindade por tudo que Ele nos concede, né? Isso é maravilhoso. E me coube, então, o capítulo 1, né, do nosso Evangelho, que a gente está cansado de estudar, né? Mas é que é sempre bom recordar, porque recordar é bom dos ensinamentos do Mestre. E quando Jesus nos pede para que a gente estude, que a gente faça o nosso melhor, a gente pode sempre fazer o nosso melhor, a gente sempre pode aprender. Então, o capítulo nos fala que Jesus não veio destruir a lei. Que lei era esta? Era a lei de Moisés, né? Quando Jesus fez um chamamento a esse espírito que era bruto ainda, brutalizado, mas que tinha uma sensibilidade, uma espiritualidade que era necessária naquele momento para aquele povo, né? Que precisava daqueles puxãozinhos de orelha, de um direcionamento mais sério, mais severo. Então ele era mais severo quanto aos ensinamentos. Foi ele que trouxe, né? A gente sabe os 10 mandamentos. E daí Moisés ensinou muito para nós, porque era nós que estávamos lá. Nós, espíritos que estavam ainda precisando de leis severas para que nós nos conduzíssemos no caminho do bem. Depois disso, né? Depois de Moisés, vem o Cristo, né? O nosso amorzinho, né? Que nos cuida. E o que Cristo veio trazer, né? Ele veio trazer o seu amor, veio ensinar aquilo que nós precisávamos ainda, porque a gente entendia muito ainda de olho por olho. Ah, se tu me matou, eu vou te matar. Ah, se eu te tirei dinheiro, eu vou te tirar o teu. Isso Moisés nos ensinava. Mas Jesus veio dizer, não, se baterem numa face, dá outra, né? E daí Jesus vem explicando o amor, né? Então ele não veio destruir o que precisava naquela época, ele só reviveu. Então ele veio trazer todos os 10 mandamentos. E o que ele fez? Ele resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele mesmo. Porque quem ama a Deus não faz mal. E quem ama a Deus vai querer o melhor para o outro. Então não adianta eu amar o Vilmar e não amar a Deus.
Daí eu estou sendo contrário às leis que Deus nos deu. Então como é que eu posso... porque o meu vizinho jogou lá a sujeira lá para o meu pátio, eu odeio ele. Ô, palavra feia essa, né? Mas eu não gosto desse vizinho. Então, como é que eu vou gostar de Deus? Não, peraí, vamos rever esses ensinamentos, porque esses ensinamentos não estão como o Pai quer que nós queremos, como Ele quer que nós entendemos. Daí Jesus veio, né? Então, eu peguei aqui um trechinho que eu gosto muito, que é Emmanuel, né? Quando Emmanuel, ele tem uma coisa maravilhosa, o Emmanuel, ele diz assim, a frase, não vim destruir a lei, mas cumprir, é uma citação bíblica, né? Todos nós sabemos, de Jesus em Mateus 5,17. Então, Emmanuel fala assim, Jesus não veio abolir a lei divina, que é amor e caridade, né? Mas aperfeiçoá-la, dando-lhe seu verdadeiro sentido de amor, de compaixão e serviço ao próximo, transformando o olho por olho em perdão e serviço, preparando a humanidade para a regeneração e o reino de Deus. Então eu acho muito lindo, porque ele traz isso, né? E também ali ele fala nas 3 revelações, né? Ele e Allan Kardec interpretam a frase como um princípio das 3 grandes revelações divinas, né? Moisés, que veio trazer essa lei, o Cristo, que veio trazer o amor, e por último, né? O Espiritismo, né? Que veio, o que veio? Porque a gente vê assim, o Moisés trouxe os primeiros livros bíblicos, né? Que é o Velho Testamento, que todo mundo conhece também, né? Se a gente tem um segmento, qualquer um espiritual, a gente vai saber que os primeiros livros, né, bíblicos, eles foram feitos por profetas, por entidades abençoadas que, pelo nome de Jesus. Então elas predestinavam a vinda do Mestre, que daí ia fazer esse outro papel, né, de trazer à humanidade o amor, né, a caridade, o amor verdadeiro, né? E daí explicam os amigos espirituais que depois vem o Espiritismo, que vem explicar as parábolas de Jesus, transformando elas no nosso cotidiano, trazendo para nós as nossas aflições, as nossas confusões, porque a gente dizia, mas o que tem um grão de mostarda? O que tem um joio no trigo? O que tem um casamento? O que quer dizer isto? A semente plantada lá lá na pedra, outra lá não sei aonde, outra na areia, ou a casa também, as casas que foram construídas na areia, outra que construiu em terra. Tudo isso Jesus falava, porque era necessário essa fala de Jesus, porque para nós compreendermos que era aquele direcionamento que ele queria nos dar. E daí o Espiritismo vem hoje dizendo, explicando cada uma, trazendo para aquele nosso conhecimento que nós necessitamos para o nosso dia. Então é muito lindo. E daí Jesus vem a partir do Novo Testamento. Aí vem Jesus, né? Os apóstolos, porque Jesus não escreveu uma linha. Jesus só pregava. Jesus não pregava num templo. Jesus pregava na beira do rio, na montanha. Ele não tinha um lugar, ele não precisava. Ele não usava sapatos bonitos, ele usava sandálias, às vezes pé descalço. Ele não usava terno, como disse nosso fraterno, nosso amor, o Leonel. Então é o que saía da boca do Mestre, que encantava os corações, que atraía multidões, era a palavra do Mestre. Era o amor que ele tinha dentro dele. A cura que ele encostava a mão, a pessoa era curada. Por quê, né? A gente se pergunta, meu Deus, como é que era, né? Jesus às vezes encostava a mão e a pessoa saía curada, saía enxergando, pulando de alegria. Só que não pensem que esses não morriam que eram curados. Eles morriam também. Jesus não curava
ali o momento, mas depois eles desencarnavam normalmente. Ele era curado porque ele precisava desta cura. Jesus ainda precisava mostrar àquele povo que era pagão, que não queria aceitar esses milagres, porque pela tua fé tu te curou, não é pela minha fé. Jesus era um espírito crístico que, olha, ele sabe manusear todos os fluidos que existem no cosmos. Então ele sabia tudo, como transformar tudo. Ele era divino, gente. Enquanto nós estávamos lá, num grãozinho de areia, ele já era crístico. Então, né, o que sobra para nós, né, gente? Então, mas ele trouxe. E daí ele disse: e eu vos enviarei um outro Consolador. Ora, quem era? Porque ainda o povo não tinha entendido a missão. Tanto que o condenaram e o crucificaram. E daí vem o Espiritismo, que não veio destruir também a lei, porque Jesus assim não fez, o Espiritismo também, mas vinha explicá-la para melhor compreender, para melhor nós aceitarmos, porque a mudança não é material, a mudança é espiritual. E às vezes as pessoas acham assim: ah, não, eu tenho que mudar, eu não posso mais tomar café preto, porque café preto faz mal. Não, eu não posso tomar isso, porque isso aí faz mal. Ou eu não posso comer isso, ou eu não posso roubar. Não, ele veio fazer a nossa mudança espiritual e moral. Entendermos por que estamos na Terra, aonde nós vamos chegar. Estamos aí, gente, na nova era. E as pessoas se preocupando com essa caixa que não está ali. Por que essa caixa saiu dali? As pessoas se preocupando, gente, com coisas que são efêmeras, que não tem valor para Deus. Porque se nós, dentro de uma casa espírita, brigarmos ou discutirmos, porque essa cadeira tinha que ficar aqui e eu botei a direção da casa trocou a cadeira, brigar porque essa cadeira não está como eu deixei, como as outras deixaram, isso é efêmero, gente. Isso é coisinha. Isso é pequeno perto da grandeza do divino que nós vimos agora, que fez o universo todo. O comprometimento, né, que a gente tem. Pô, gente, olha, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar o coração, o sentimento. Pode falar, mano. Posso dar uma opinião? Pode. Eu vou dizer nos dias hoje, não pode comer o braço faz mal, ou fazer o bem quando faz mal. Não pode tomar refrigerante. É que nem eu estava pensando esses dias, essas coisinhas, sabe? A pessoa não só vão comer verdura, não vão comer carne. Eu acho uma coisa assim, são muito apegada a coisas pequenas, sabe? As pequenas coisas, isso, né? Desculpa. E é o que Jesus nos fala, a gente não pode se apegar às pequenas coisas. Existem irmãos que estão com fome, que estão passando necessidade, que estão precisando ao menos de uma palavra de conforto e de amor, gente. E daí eu vou ligar porque esse copo está ali, está aqui, ou porque isso está acontecendo, porque, bobagem, gente. Me perdoem quem acha que tudo tem que ser, né? Eu tenho esse pensamento, que a nossa tarefa espírita ela é bem maior do que isso, gente. A tarefa é trazer aqueles irmãos que enchem aqui a nossa casa no sábado de manhã, que a gente tem um prazer tão grande como se eles fossem família nossa. Dar um alimento, a sopa não, mas o que distribui-se na segunda-feira, na terça-feira, na segunda. Aquilo que se dá, e não se dá só o alimento, junto com aquele alimento, a espiritualidade coloca o remédio, coloca amor, carinho, acolhimento, fraternidade, para aquele irmão ser acolhido. O que nós damos ali, às vezes uma massa para fazer uma sopa, um pacote de café para fazer um café para esses, nós vamos ganhar em dobro, em vida, em alegria de vida, gente.
um cuscuz gostoso que nem a Inaura faz, que é incrível. Gente, isso aí é o que a gente está podendo agora. Mas que coisa boa ver um irmão dizer assim: ai, oi, Inaura, como esse teu cuscuz é gostoso. Olha o prazer, porque ela faz com muito amor. O café da Ilza. É tudo isto, as coisas boas que a Juju traz para nós, a comidinha, tudo que trazem para nós. E, gente, isso é importante. Né, tchau? Isso que importa. Não importa, gente, se faltou, botaram fora o dinheiro do ventilador, do ar-condicionado, ou vieram, fizeram uma limpa na casa, não importa. Importa o que Deus quer para nós. E o que o Senhor quer que nós fizemos. Isso é importante na nossa casa. Eu falo na nossa casa porque aqui é o nosso lar. É aqui que nós vamos nos doar. É aqui que a gente vai cumprir a nossa missão de trabalho, como na vida, no cotidiano. Mas aqui nós temos que prestar conta do que aprendemos. É aqui a nossa sala de aula. Então, gente, olha, é sério. Vamos dar valor à palavra do Cristo, porque eu falei agora é o que tem. Ontem o Leonel falou brilhantemente que não importa ser mendigo, não importa ter uma luz, um espírito luzeiro aqui transmitindo uma mensagem de amor e de conhecimento. Não precisa uma gravata, não precisa ser uma roupa, não precisa ser letrado. Basta ter amor no coração. Porque para falar do Mestre é amor, é carinho, é doação. Isso é as palavras da Rosa, gente. Isso é o que eu aprendi dentro da doutrina. E é muito bom isso. Obrigado, meus amores, que Deus abençoe. Virou moda agora tirar o chinelo. Ai, mas é coisa boa ficar de pé descalço. Obrigada. Agora tu faz a prece para o passe espiritual. Desculpe não ser. Sabe, eu não sou um palestrante. Eu sou uma faladeira. Uma boa faladeira. Então tá, meus amores. Agora vamos ao nosso passe espiritual. Aquele passe que os amigos de luz, esses espíritos de escola do Mestre, vêm com suas mãos cheias desses fluidos benéficos, sob o comando do nosso Mestre Jesus, passar a todos nós, irmãos encarnados e desencarnados, porque aqui está cheio de irmãozinhos que vieram assistir as nossas aulas, o nosso café, assistir tudo que aqui aconteceu. E eles agora vieram para esse momento de receber toda a energia, todo o carinho, toda a cura, todo o ensinamento do Mestre Jesus. Que nós possamos, queridos, transitar pelas estradas da vida com amor, com direcionamento para a angelitude. O Mestre assim nos promete: um dia seremos anjos. E eu tenho certeza que dentro de cada coraçãozinho desses nossos amores existe lá no fundo essa vontade de querer ser um anjo do Mestre, estar na presença divina sempre do Mestre. Que nós possamos seguir as suas pegadas iluminadas, porque temos certeza que se nós seguirmos, nós vamos rumo à nossa melhora física, espiritual e moral. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe todos os sábados para estarmos aqui nessa tarefa de amor para com os nossos amores. Quem somos nós, Mestre?
para tão grande tarefa essa que tu nos dá, mas nós fizemos com amor, muito amor, Mestre. E perdoa, porque ainda somos muito complicadinhos. Mas abençoa todos os nossos irmãos, todos aqueles que não estão aqui, que ainda estão no trabalho, que precisam trabalhar ainda por suas necessidades. Então que o Senhor leve as suas bênçãos a todos eles e a toda a humanidade, porque nós precisamos, Mestre, do teu amor, da tua intercessão por todos nós. Todo o planeta precisa, Mestre, porque são dias difíceis que temos pela frente, mas o Senhor nos dá força, nos protege e nos guarda, para que sejamos fortes nessa batalha e com certeza adquiriremos o reino do Mestre, que está dentro de cada um de nós. Obrigado, queridos irmãos, e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, meus amores. Que Deus abençoe. Dá meu livrinho. E os recados?